Olá! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de vetores. Vamos falar de produto vetorial. Produto vetorial. Sejam U e V dois vetores não nulos no espaço. Denotamos o produto vetorial por U vezes V. Então, toma cuidado agora aqui, que eu estou usando aqui o sinal do X. Então, eu vou ler, na verdade, aqui essa primeira anotação é o produto vetorial entre os vetores U e V. Ou então, U chapéu V, que eu também o leio como sendo produto vetorial entre os vetores U e V. Definimos o produto vetorial de U por V como sendo o vetor com as seguintes características. Primeiro, tem comprimento dado por a norma do produto vetorial entre U e V é exatamente igual à norma do vetor U vezes a norma do vetor V vezes o seno de θ. Tá? Então, isso aqui é uma definição. Tá? A norma do produto vetorial nada mais é do que a norma de U vezes a norma de V vezes o seno de θ. Nós vimos que o θ é o ângulo formado entre dois vetores. E o θ vai estar sempre entre 0 graus e 180 graus. Então, perceba que ele deixa bem claro, tem comprimento. Tá? Então, por ser comprimento, essa formulinha aqui que eu acabei de apresentar, ela vai dar para a gente como resposta um número. Tá? Então, eu sei aqui que a norma de um vetor ela é sempre positiva. Então, a norma de U é um número positivo, a norma do vetor V também é um número positivo. E o seno de um ângulo, quando esse ângulo está entre 0 e 180 graus, eu estou me referindo que é o primeiro e segundo quadrante, o seno entre 0 e 180 graus, ele é sempre positivo, tá? Se você aí já viu a trigonometria, você vai estar acompanhando, na verdade, o que eu estou falando aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, você tem aqui o eixo X e tem aqui o eixo Y. Se você tem aqui o signo trigonométrico, eu estou pegando aqui 0 graus, 90 graus e 180 graus. O seno é positivo tanto no primeiro quanto no segundo quadrante, porque o seno eu vou olhar no eixo Y, tá? Então, essa formulinha aqui que eu estou te apresentando, ela sempre vai te dar como resposta um número positivo, tá? Bom, você vai perceber agora comigo aqui, que essa formulinha aqui que eu estou te apresentando, ela nada mais é do que a área de um paralelogramo. Ou seja, a norma do produto vetorial de U por V é a área do paralelogramo definido pelos vetores U e V. Tá? Então, acompanha comigo agora, então, aqui, Eu tenho aqui o meu vetor V em azul e tenho o meu vetor U aqui em vermelho. Todos esses dois vetores aqui, eles estão saindo da mesma origem, que é o ponto A. Tá? Uma vez que eu sei que o meu vetor é livre, eu simplesmente peguei agora aqui o meu vetor de azul e trouxe ele agora aqui para ele sair do ponto C, que é esse vetor agora aqui de azul pontilhado. Ele também aqui é o meu vetor V. Da mesma forma aqui, que eu tenho o meu vetor U em vermelho, eu trouxe esse vetor U meu aqui, para ele estar saindo do ponto B. Tá? Então, esse vetor aqui pontilhado de vermelho, ele é o meu vetor U. Agora, por que eu fiz isso aqui? Que através dos vetores U e V, eu consigo ter agora aqui um paralelogramo. Tá? Então, esse paralelogramo ele foi formado com dois vetores. E perceba que esses dois vetores U e V, eles formam um ângulo, tá? θ, entre eles. E aí agora, eu tenho que lembrar aqui o seguinte.
A área de um paralelogramo nada mais é do que base vezes altura. Então, agora, quando você olha aqui para esse paralelogramo, a base dele, tá? A base dele é o vetor U, tá? Só que a base de um paralelogramo, ela tem uma medida. Então, esse vetor U aqui, ele determina uma medida que é dada pela norma de U. A norma ou módulo é o tamanho do vetor. Então, onde eu quero chegar com você aqui, ó? A área do paralelogramo é base. Quem que é a base? É o vetor U. Mas qual que é o tamanho do vetor U? Norma de U vezes a altura. Agora, ó, falta descobrir quem que é a altura do paralelogramo, tá? E aí você vai olhar agora aqui, ó, nesse triângulo de vértices A, B, D. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então, agora aqui eu tenho, ó, de frente para o ângulo θ é um cateto oposto e de frente para o ângulo de 90 graus é a minha hipotenusa. Então, agora eu vou chegar aqui, para eu calcular a altura, eu vou calcular o seno do ângulo θ. Quem que é seno de θ? Cateto oposto, que é a minha altura, dividido pela minha hipotenusa, que é o vetor V. Mas quem que é o tamanho do vetor V? Norma de V. Tá lá, ó. Quem que é a minha altura agora aqui, ó? Vou multiplicar cruzado. Vou ter aqui que a minha altura nada mais é do que a norma de V, que multiplica o seno de θ. Agora eu vou pegar aqui o valor dessa altura e vou substituir agora aqui na formulinha minha da área. Então aqui vai ficar, ó, base, norma de U. Quem que é a minha altura? Norma de V vezes seno de θ. E aí você vai ver que essa formulinha aqui que você viu, ó, nada mais é do que a formulinha aqui que eu estou te apresentando nessa caixa verde, tá? Então, muito importante aqui, ó, tá? Quando você aprender a calcular o produto vetorial, tá? Eu não te ensinei ainda como é que calcula o produto vetorial. Mas quando você fizer o produto vetorial e calcular a norma desse produto vetorial, você simplesmente vai estar achando um número positivo. E esse número positivo, de acordo com a primeira característica, ele vai representar a área de um paralelogramo. Então, guarde isso aí, ó. É muito importante essa primeira característica, tá? Segundo, tem direção perpendicular a U e V. Então, novamente aqui, ó, eu tenho dois vetores, U e V. O U está de azul e o V está na cor verde, tá? Quando você calcular o produto vetorial, ele vai ser perpendicular tanto a U quanto a V. Então, você vai ver aqui, ó, que esse vetor U vezes V, ele forma um ângulo de 90 graus com o vetor V. E também forma um ângulo de 90 graus com o vetor U. E aqui ele pode estar o sentido para cima ou pode ter, na verdade, o sentido para baixo, tá? Então, esse para cima aqui, ó, vai ser U vezes V. E esse que você está vendo para baixo aqui, ó, já vai ser V vezes U, tá? Você vai ver daqui a pouquinho comigo aqui, ó, que essa ordem que eu escrevo aqui, ela é muito importante para a gente, tá? E aí, se você comparar esses dois produtos aqui, ó, vetoriais, U vezes V e V vezes U, eles vão ter o mesmo comprimento, a mesma direção, porém eles possuem sentidos opostos. Então, daqui eu posso concluir o seguinte, ó, que U vezes o produto vetorial é a mesma coisa que V vezes o produto vetorial. Vamos entender isso aqui, ó. Esse pontinho que você está vendo aqui, ó, é produto escalar. E esse x aqui é produto vetorial. Então, o que eu quis te dizer agora com essa escrita aqui, ó? Eu quis dizer o seguinte aqui, ó. Se você fizer o produto escalar entre o vetor U e o produto vetorial de U com V, é a mesma coisa que você fizer o produto escalar entre o vetor V e o produto vetorial.
E essa continha aqui, obrigatoriamente, vai ter que dar zero. Por que vai ter que dar zero? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó. Se eles são perpendiculares, ou seja, o vetor U vezes V, ele é perpendicular tanto ao vetor U quanto ao vetor V. Se ele é perpendicular tanto ao vetor U quanto ao vetor V, eles formam um ângulo de 90 graus. Se eles formam um ângulo de 90 graus, o produto escalar entre o vetor U e o produto vetorial vai dar zero. O mesmo vale com o vetor V. Se você pegar o vetor V e fizer o produto escalar com o produto vetorial, essa continha também vai dar zero. Por quê? Porque o produto vetorial, que é o vetor aqui de vermelho, ele forma ângulo de 90 graus com o vetor V e também forma ângulo de 90 graus com o vetor U, tá? Então é muito importante também aí essa segunda característica. Terceira característica, tem sentido dado pela regra da mão direita, tá? Então é muito importante isso aqui agora, ó. Então vamos lá. Você está vendo aqui a mãozinha direita, tá? Ó. Vamos abrir, ó, abrir essa mão, ou seja, eu vou pegar esses dedinhos aqui, ó, e vou jogar eles para frente. Sou muito bom em desenho não, ó, mas para você entender aqui, ó, tá? Ó, aqui está minha mão aberta, tá? Se eu abrir essa mão aqui, ó, os meus dedos, eles vão estar na direção do vetor U. Quando você começar a fechar essa mão sua, é como se você estivesse pegando esse vetor U aqui, ó, e trazendo ele de encontro ao vetor V. Então, quando você fecha a mão direita, o vetor U está vindo de encontro ao vetor V. E aí o seu polegar ele vai estar apontando para cima. Então, o que acontece aqui? Ó? Você está trazendo o vetor U na direção de V. Então, o produto vetorial de U com V vai dar apontado para cima. Tá? Então, é muito importante essa ordem aqui. Ó. Se a sua mão direita fechar, o vetor U está vindo de encontro com o vetor V. Então, vai ser U vetorial V. De forma análoga, tal, mãozinha direita agora aqui, ó, ela está para baixo. Então, vamos abrir agora aqui, ó, os dedinhos da mão aqui, ó. Abrindo os dedinhos da mão, ó, tá? Esse vetor seu agora aqui, os seus dedos, eles vão estar apontando para a direção de V. Quando você começar a fechar os dedos da mão, tá? É como se você estivesse trazendo o vetor V na direção do vetor U. Uma vez que você está trazendo o vetor V na direção de U, e o seu polegar agora está apontando para baixo, você está fazendo o produto vetorial de V com U. E aí você vai ter agora aqui a seta apontada para baixo. Tá? Conclusão que você tira aqui, ó. Fazer o produto vetorial de U com V, ou V com U, vai ser o vetor que vai ter o mesmo tamanho, mesma direção, porém eles vão ter sentidos contrários. Então, U vezes V nada mais é do que menos V vezes U. Esse menos aqui, na verdade, é para simplesmente você alterar o sentido do vetor. Tá? Então, muito cuidado com a forma que você faz o produto vetorial. Bom, observação. Sejam U e V dois vetores não nulos. Tá? O produto vetorial de U por V vai ser igual a zero se e somente se o vetor U for igual a alfa vezes o vetor V ou o vetor V for igual a alfa vezes o vetor U. Tá? Então, esse alfa que você está vendo aqui agora, que eu estou te mostrando, ó, esse alfa, ele é um escalar. Então, o que eu quero dizer aqui? Ó? Quando eu escrevo o vetor U como sendo alfa vezes o vetor V, ou então o vetor V como sendo alfa vezes o vetor U, eu estou dizendo que um vetor é múltiplo do outro. Então, o que essa observação aqui está falando para a gente? Se o produto vetorial dá zero, é porque esses dois vetores aqui são múltiplos um do outro. Tá? Eles são paralelos ou colineares. Então, sempre que o produto vetorial der zero,
você vai ter dois vetores que são paralelos ou colineares. Demonstração disso aqui, tá? Nós sabemos que a norma do produto vetorial é igual norma de U vezes norma de V vezes seno de θ. E eu falei com vocês que essa formulinha aqui, ó, ela representa a área de um paralelogramo, tá? Então, o que você tem que entender daqui, ó? Se a norma der igual a zero, por que ela deu igual a zero? Se a norma representa a área de um paralelogramo, se a norma der zero, é porque você, na verdade, não tem um paralelogramo. Ou seja, os vetores U e V são nulos, ou então o seno desse ângulo θ é igual a zero. Tá? Mas, uma vez que eu afirmei para você que os vetores U e V eles não são nulos, ou seja, uma vez que U e V são não nulos, então esse cara aqui não vai acontecer nunca. Então, se eles não são nulos, o seno de θ tem que ser zero. E quando que o seno de θ é zero? Quando o θ for exatamente igual a 0 graus. Em outras palavras, se o θ for exatamente igual a 0 graus, esse vetor seu aqui, V de azul, ele vai estar exatamente em cima do vetor seu de vermelho, que é o vetor U. Se o vetor V vai estar exatamente em cima do vetor U, a conclusão que você tira é que os vetores U e V, eles são paralelos. Tá? Moral da história, se eles são paralelos, você não tem um paralelogramo. Se você não tem um paralelogramo, a área dele vai ser exatamente igual a zero. Tá? Então, pode ser que você pegue aí algum exercício e vai calcular o produto vetorial. Se o produto vetorial der zero, você tem que saber que esses dois vetores são múltiplos um do outro. Importante também aí essa observação. Tá? Vetores canônicos. Nós já falamos desse assunto já em aulas passadas. E eu vou novamente aqui falar de vetores canônicos. Tá? São vetores unitários na direção dos eixos coordenados. Então, meu vetor I, ele vai estar na direção X. Eu tenho aqui meu vetor I, ó, ele é unitário, tem tamanho 1. Tenho aqui o meu vetor J, que ele também é unitário, ele vai estar na direção do eixo Y. E tenho aqui o meu vetor K, que ele é unitário, vai estar na direção do eixo Z. Bom, eu quero descobrir quanto é que vai dar o produto vetorial entre esses vetores unitários. Tá? O que vai acontecer quando eu multiplico os respectivos vetores, ou então quando eu faço uma combinação entre eles? Tá? Isso aqui é muito importante para você entender como é que nós vamos trabalhar com o produto vetorial. Tá? Então vamos lá então agora aqui, olha. Eu vou te apresentar agora aqui um esquema, ó, que você vai perceber que eu tenho aqui os vetores I, J e K. Eu coloquei eles aqui dentro de um círculo, né? E aqui eu tenho duas rotações. Eu posso imaginar aqui o sentido horário e o sentido anti-horário, tá? E aí agora você vai entender, na verdade, como é que eu vou resolver esses produtos aqui vetoriais. Então vamos lá. Eu acabei de falar para você que o produto vetorial entre vetores paralelos é igual a zero. Então vamos olhar agora aqui no eixo X. Ó. No eixo X eu tenho o vetor I. Se eu pegar o meu vetor I e fizer o produto vetorial pelo mesmo vetor I, é como se eu estivesse pegando aqui o vetor I que está nessa posição e multiplicado por um outro vetor I que também vai estar na mesma posição. Em outras palavras, esses dois vetores, eles são paralelos. E eu sei que quando os vetores são paralelos, o produto vetorial entre eles é zero. Então, se eu fizer I vetorial I
essa continha minha aqui vai dar zero. O mesmo vai valer se eu fizer J vezes J. Vou pegar aqui o vetor J e vou fazer o produto vetorial pelo mesmo vetor J. Eles são paralelos. Então, J vetorial J também vai dar zero. E de forma análoga, K vetorial K também vai dar zero. Então, aqui eu tenho x, y e z. Bom, você vai olhar para esse esquema agora aqui, ó, e vai perceber que no sentido horário, nós vamos trabalhar com o sinal de positivo, tá? E quando eu me referir ao sentido anti-horário, eu vou trabalhar com o sinal de negativo. Então vamos lá. Quero fazer agora aqui, ó, I vetorial J. Você vai olhar lá no círculo seu, ó. I vetorial J. I com J. I com J, ele está seguindo o sentido horário. Então, I com J, o próximo vetor que aparece aqui, ó, é o vetor K. E ele, como está no sentido horário, o resultado aqui vai ser positivo. Então, do I para o J, você vai chegar no K, e o sentido positivo. Então, aqui vai dar o vetor K. Agora, ó, eu vou pegar aqui, ó, I vezes K. Eu estou no I. Para eu chegar no K, eu estou fazendo o sentido agora aqui, ó, anti-horário. Então, de I para cá, eu vou chegar no J. Mas como eu estou no sentido anti-horário, I vetorial K. A continha minha vai dar menos J. JI. Eu estou no J. Quero chegar no I. Então, JI. Eu estou no sentido anti-horário, JI. Eu vou chegar no K. Então, J vetorial I menos K. JK. Estou no J. Vou para o K. JK. Estou no sentido horário. JK. O próximo vetor é o I. Então, essa continha aqui vai dar mais I. K vetorial I. De K para I, eu estou no sentido horário. KI. Eu vou chegar no J. Uma vez que é sentido horário, K vetorial I vai dar mais J. E para terminar, KJ. KJ, eu estou no sentido anti-horário. KJ, sobrou o vetor I. Como é sentido anti-horário, essa continha aqui vai dar menos I. Então, é muito importante aqui, ó, você saber, né, realizar a leitura aqui desse esquema aqui que eu acabei de apresentar para você, tá? E isso aqui também vai ser muito importante agora na demonstração nossa aqui de produto vetorial. Espero que você tenha acompanhado, na verdade, esse esquema aqui que eu te apresentei, tá? Então, você sempre escreve aqui, ó, IJK, na forma, o sentido horário é positivo e no sentido anti-horário é negativo, tá? Então, através desse esquema aqui, você consegue, na verdade, responder aqui a combinação dos produtos vetoriais entre os vetores canônicos. Produto vetorial. Sejam os vetores U e V. Então, o produto vetorial de U por V é dado por U vetorial V é igual. Bom, para eu resolver aqui o produto vetorial, nada mais, nada menos, eu vou ter que calcular o determinante de uma matriz formada por 3 linhas e por 3 colunas. Sendo que a primeira linha, você sempre vai colocar as letras I, J, K. Na segunda linha, você vai colocar o primeiro vetor, nesse caso aqui é o vetor U. E na terceira linha, você vai colocar o segundo vetor, que é o vetor V. Então, aqui vamos lá, ó. Primeira linha, IJK. Segunda linha, o vetor U, ou seja, as componentes do vetor U. E na terceira linha, as componentes do vetor V. Tá?
quando você realizar aqui esse determinante, você vai ter como resposta o produto vetorial. E aí, vamos lá. Produto vetorial. A resposta do produto vetorial é sempre um vetor. Guarde isso, tá? Produto escalar, você tem como resposta um número. Ao paralelo aqui, eu vou fazer com você aqui, ó. Vetor U, pontinho, vetor V, é produto escalar. Esse resultado que vai te dar um número. Agora, o vetorial V, essa resposta sua aqui vai te dar um vetor, tá? E aí é lógico, você pode resolver o produto vetorial resolvendo um determinante de terceira ordem, ou então, se você aplicar expansão de cofator na primeira linha, você vai chegar exatamente aqui nessa situação, tá? Então, resolver aqui o determinante da primeira forma ou da segunda, você vai obter o mesmo resultado, tá? Primeira forma, determinante segunda de terceira ordem. A segunda forma aqui, você tem expansão por cofatores, tá? Das duas maneiras, você vai ter como resposta um vetor. Bom, nós vamos fazer agora aqui a demonstração de como realizar o produto vetorial, tá? Te falei que o produto vetorial, ele tem aqui, na verdade, três características. A primeira, a norma do produto vetorial vai te dar a área de um paralelogramo. A segunda característica que eu falei com você, o produto vetorial, ele é sempre perpendicular aos vetores U e V. E a terceira característica que eu falei com vocês, que o produto vetorial, ele sempre tem direção obedecendo a regra da mão direita, tá? Só que até então eu não mostrei para você como é que nós fazemos para calcular o produto vetorial, tá? É lógico, você calcula o produto vetorial realizando aqui o determinante, tá? Vou te mostrar agora do porquê disso. Sejam os vetores U e V. Esses vetores U e V, eles vão ter componentes aqui ó, na direção de I, na direção de J e na direção de K, que são os eixos X, Y e Z. O mesmo vale aqui para o vetor V, tá? Então, o vetor U e V, eu posso escrevê-los, na verdade, aqui ó, da seguinte maneira. Quem que é o vetor U? O 1 na direção I, mais o 2 na direção J, mais o 3 na direção K. E o vetor V, V1 na direção I, mais V2 na direção J, mais V3 na direção K. Bom, como eu quero fazer o produto vetorial de U por V, posso escrever o seguinte, ó. U vetorial V. O que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu simplesmente vou pegar cada componente do vetor U e vou multiplicar pelas componentes do vetor V. Então, vou pegar quem aqui primeiro, aqui, olha, o 1 I, e vou multiplicar por V1 I, depois V2 J, depois V3 K. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, U1 vezes V1, e vai ficar I vezes I. Depois, mais U1 vezes V2, vetor I, vetorial J. Mais U1 V3, vetor I, vetorial K. Então, isso aqui que eu fiz com o vetor componente 1, eu vou fazer agora com a componente 2 e com a componente 3. Vai ficar o seguinte agora aqui, ó. Multiplicando agora aqui ó, a segunda componente, vou ter aqui essa expressão e multiplicando com a terceira, vou ter aqui essa expressão, tá? Então perceba agora aqui, ó, que eu estou falando o seguinte, ó. Vou pegar essa componente aqui, ó, a segunda componente de U, e vou multiplicar agora pelo vetor V. O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou obter U2 V1 JI mais
U2V2JJ mais U2V3JK, tá? De forma análoga, vou pegar agora aqui a terceira componente e vou multiplicar o vetor V. Vou chegar agora aqui nessa expressão aqui, ó. Então, U3V1KI, U3V2KJ, U3V3KK. Diante desse raciocínio, eu vou chegar agora aqui, ó, e vou ver quanto que vai dar cada uma dessas continhas agora aqui, ó, que é os produtos vetoriais. Nós vimos que o produto vetorial entre dois vetores paralelos vai dar zero. Então, essas caixinhas agora aqui de vermelho, ó, que eu estou marcando, elas vão me dar como resposta zero. Tá? Agora eu vou multiplicar aqui, ó, I vezes J. I vezes J. Essa continha aqui vai dar o vetor K. I vezes K. I vezes K vai dar o vetor menos J. J vezes I. J vezes I vai dar o vetor menos K. JK. JK vai dar o vetor I. KI vai dar o vetor J. KJ vai dar o vetor menos I. Agora, ó, melhorando essa escrita aqui, o que sobrou para a gente, eu vou obter aqui agora a seguinte expressão. Tá? Bom, vou colocar agora aqui, ó, os termos em comuns agrupados. Mas antes disso, ó, eu vou pegar aqui, ó, esses dois termos e vou colocar o menos 1 em evidência. Quando eu coloco o menos 1 em evidência, ó, repeti aqui, ó, o primeiro, repeti o segundo, agora eu coloquei o menos 1 aqui em evidência. Ó. Se eu pegar o menos e multiplicar esse vetor aqui, ó, vai dar esse aqui, ó, que eu marquei na caixinha. Se eu pegar o menos agora e multiplicar com esse, menos com menos, mais. Vai dar esse outro vetor aqui, ó. Tá? Agora, por que eu estou fazendo isso aqui, ó? Vou chegar agora aqui, ó, colocar os fatores comuns em evidência, os vetores. Então, aqui eu vou colocar o vetor I em evidência. Aqui eu vou colocar o vetor J em evidência. E aqui eu vou colocar o vetor K em evidência. Cheguei aqui nessa expressão. E essa expressão aqui que eu estou te apresentando agora aqui, ó, nada mais é do que expansão de cofator. Então aqui, ó, eu vou ter a direção I, aqui eu vou ter a direção J e aqui eu vou ter a direção K. Então essa expansão de cofatores aqui, ó, nada mais é do que a expansão de cofatores desse determinante de terceira ordem aplicado na primeira linha. Bom, é simplesmente para te mostrar que essas duas fórmulas aqui, ó, elas te ensinam a calcular o produto vetorial. Tá? Então, basta você colocar aqui, ó, IJK, segunda linha, as componentes do vetor U, terceira linha, as componentes do vetor V. Tá? E aí é lógico. Se você fosse fazer V vetorial U, o que iria acontecer aqui? Ó? Você vai colocar sempre aqui, ó, IJK. Agora aqui o V vem primeiro. Então vai ficar V1, V2, V3. E agora o U. Então vai ficar o 1, o 2, o 3. E aí vale agora a importância aqui, né? Ó? Compara esses dois determinantes. Você não trocou a segunda linha com a terceira linha? Nós vimos uma propriedade que quando você troca duas filas de uma matriz, o determinante delas muda de sinal, né? Então é importante você saber aquela situação que eu falei com você. Se você tem aqui, por exemplo, ó, o vetor U e aqui o vetor V, esse vetor de cima que você está vendo aqui, ó, que forma 90 graus, é o vetor U vezes o vetor V. Se você olha para esse vetor de baixo agora aqui, ó,
já é o produto vetorial de V com U. Eles têm o mesmo tamanho, mesma direção, porém têm sentido contrários. Em outras palavras, se o tamanho desse vetor aqui, que está apontado para cima, for 10, o tamanho desse aqui também vai ser 10. Só que uma vez que ele está apontado para baixo, ele vai ter o sentido negativo, né? Então é importante você saber que as componentes desse aqui, se forem todas positivas, as componentes do de baixo vão ser todas negativas, tá? Porque eles vão ter sentidos opostos. Cuidado que isso aí também vai te ajudar na hora de resolver alguns exercícios, tá? Exemplo. Calcule a área do triângulo definido pelos pontos A, B e C. Bom, perceba que os pontos A, B e C são pontos que têm aqui 3 coordenadas, x, y e z. Então, estou trabalhando no espaço, tá? É lógico, vou te apresentar, na verdade, aqui o que está acontecendo, tá? Então, aqui você tem aqui, x, y e z. E aí você tem os pontos A, B e C, que se você ligar esses pontos AB, BC e AC, você vai ter, na verdade, aí os lados do seu triângulo, tá? E aí é lógico, ele quer que você calcule a área do triângulo definido por esses pontos, tá? Bom, através desse desenho aqui, você consegue enxergar alguns vetores, tá? Então, exercício aqui desse tipo, você vai enxergar aqui 2 vetores saindo de uma mesma origem, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou supor que a minha origem vai ser o ponto A. Uma vez que eu escolhi, uma escolha pessoal, poderia ser o ponto B ou o ponto C, eu escolhi aqui o ponto A. Uma vez que eu escolhi o ponto A como sendo origem, eu vou ter aqui 2 vetores, tá? O primeiro vetor aqui, que eu vou chamar de vetor U, ele é o vetor que está saindo do ponto A e indo até o ponto C. Tá lá, E tenho também aqui o vetor V, que ele vai estar saindo do ponto A e indo até o ponto B. Uma vez que eu identifiquei 2 vetores, o que eu vou fazer agora aqui? Vou levar o meu vetor U para sair do ponto B e vou levar o meu vetor V para sair aqui do ponto C. Consegui, na verdade, aqui fazer um paralelogramo. Então, isso aqui é um paralelogramo. Agora, por que eu fiz o paralelogramo? Porque eu aprendi na aula de hoje aqui que a norma do produto vetorial entre os vetores U e V vai me dar exatamente a área do paralelogramo. Uma vez que eu sei achar a área do paralelogramo, como é que eu acho a área do triângulo ABC? Basta eu pegar a área do paralelogramo e dividir essa área por 2. Ou seja, quando eu divido essa área por 2, vai sobrar para mim aqui apenas a área que eu colori agora aqui de vermelho. Ou seja, a área do triângulo nada mais é do que a metade da área do paralelogramo. Então, a brincadeira minha aqui foi o seguinte, me deu 3 pontos. Eu vou ter que ter 2 vetores. Encontrei 2 vetores, eu vou achar primeiro agora aqui, o produto vetorial. Tá, U vezes V. Achei o produto vetorial, esse vetor, ele forma ângulo de 90 graus, tanto com U quanto com V. Achei o produto vetorial, eu vou calcular a norma dele. A norma dele é a área do paralelogramo. Como eu quero a área do triângulo, basta eu pegar a resposta que eu encontrar e dividir por 2. Esse é o procedimento que eu vou usar para resolver esse exercício. Tá? Então vamos lá então.
para eu calcular o produto vetorial, eu tenho que ter dois vetores. Eu já identifiquei que o meu vetor U vai ser o vetor AC, e o meu vetor V vai ser o vetor AB. Então vamos chegar agora aqui, ó. Quem que é o meu vetor U? Vai ser OC menos OA. Então daqui eu tenho que o meu vetor U vai ser OC 0, 4, 3 menos OA 1, menos 2, 3. Então daqui eu tenho que o meu vetor U vai ser 0 menos 1, menos 1. 4 menos 2, 6. 3 menos 3, 0. Vetor V vai ser OB menos OA. Vetor V. OB menos 3, 1 e 4, menos 1, menos 2 e 3. Então, eu vou ter aqui, ó, que o meu vetor V vai ser igual a menos 3 menos 1, menos 4. Menos 1 menos 2, 3. 4 menos 3, 1. Então, tenho aqui agora aqui os meus dois vetores. Vou calcular agora o produto vetorial de U por V. Tá? Para eu calcular o produto vetorial de U por V, eu vou calcular o determinante. Então, eu tenho aqui, ó, o meu vetor U, meu vetor V. I, J, K, o 1, o 2, o 3. V1, V2, V3. Meu vetor U, menos 1, 6 e 0. Está aqui, né? Ó, menos 1, 6 e 0. E o meu vetor V, menos 4, 3 e 1. Tá? Calculei o produto vetorial, a norma desse vetor vai me dar quem? A área do paralelogramo. Tá? Então vamos resolver agora então aqui, ó. Vetor U, vetorial V. Vai ficar I, J, K, vetor U, menos 1, 6, 0, menos 4, 3, 1. Determinante de terceira ordem. Nós vamos repetir as duas primeiras colunas. Então, aqui vai ficar I, menos 1, menos 4, J, 6, 3. Vou multiplicar para cá agora, aqui, pegando a diagonal principal, né? Então, aqui vai ficar quem aqui, ó? Vetor U, vetorial V. I vezes 6 vezes 1, 6I, mais J vezes 0 vezes menos 4, 0, mais K vezes menos 1 vezes 3, menos 3K. Agora, ó, nós vamos mudar o sentido da seta. Menos, vou pegar agora aqui a diagonal secundária, ó. 6 vezes menos 4, menos 24 vezes K. Então, vai ficar menos da fórmula. Menos 24K. Menos I vezes 0 vezes 3. 0. Menos J vezes menos 1 vezes 1. Menos J. Agora aqui é fazer continha, ó. Vou juntar as componentes correspondentes, vetores correspondentes. Então, aqui vai ficar quem aqui, ó, 6i, não aparece mais nenhuma letra i. Então, aqui vai ficar, ó, 6i. Agora, eu vou pegar aqui j, ó. Sobrou apenas quem aqui, ó, menos com menos, mais j. E agora o k. Menos com menos, mais 24k. Com menos 3k, menos com menos, mais 24k, com menos 3k, mais 21k.
K. Então, o nosso produto vetorial dos vetores U por V, ele me deu um vetor que vai ter as componentes em X, que é 6, em Y é 1 e em Z, 21. Então, esse aqui é o meu vetor U vetorial V. Componente X, Y, Z e J, K. Achei o meu produto vetorial, vou calcular agora a norma desse vetor, tá? Vou chegar agora aqui, ó. Tenho aqui, ó, vetor U vetorial V, ele tem componente 6, 1, 21. Vou calcular agora aqui a norma do produto vetorial. Eu sei que a norma nada mais é do que a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. 6 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 21 ao quadrado. Então, a norma de U vetorial V vai ficar raiz quadrada de 36, mais 1, mais 441. Então, a norma de U vetorial V, somando, vai dar raiz de 478. Unidade de área. Então, vamos lá. Cuidado agora aqui, tá? Esse resultado que você está vendo aqui, ó, ele nada mais é do que a área do paralelogramo. Mas não foi isso que o exercício pediu. Ele pediu, na verdade, a área de um triângulo. Qual triângulo? Triângulo definido pelos vértices ABC. Então, basta você pegar a área do paralelogramo, que foi raiz quadrada de 478, e dividir por 2, unidade de área. Então, essa aqui é a resposta do nosso exercício. Ou seja, se você tem aqui, ó, um paralelogramo, qual que é a área desse paralelogramo? Tá? Você tem, por exemplo, aqui, ó, o seu vetor V e tem aqui seu vetor U. A área desse paralelogramo é raiz quadrada de 478. Mas como ele pediu a área do triângulo, qual triângulo? A, B, C. Eu simplesmente chego aqui e divido por 2. Aí eu vou ter essa área aqui, ó, que é a raiz de 478 dividido por 2. Bom, um exercício aí muito interessante, tá? Vou fazer agora aqui um paralelo com você, tá? Te mostrar aqui uma outra maneira de você calcular de uma forma mais rápida o produto vetorial, um macetinho, tá? Bom, eu tenho aqui, ó, o vetorial V, tá? Eu tinha aqui, ó, I, J, K. Os meus vetores que eu encontrei é menos 1, 6 e 0. Então, coloquei aqui, ó, menos 1, 6 e 0. E o outro foi menos 4, 3 e 1. Menos 4, 3 e 1. Quando eu resolvi essa continha aqui, ó, eu encontrei que o produto vetorial ele tinha as componentes 6, 1 e 21. Tá? 6, 1 e 21. Então vamos lá. Como é que eu cheguei nesse vetor aqui? Ó? Eu resolvi esse determinante aqui. Repeti as duas primeiras colunas, multipliquei a diagonal principal somando, diagonal secundária subtraindo. Já sabe resolver isso aqui já, tá?
Então, vou te explicar um macetinho aqui agora, para você resolver isso aqui ó, de uma outra forma, tá? O macetinho é esse aqui, ó. Você vai chegar aqui e escrever o seguinte, ó. U vetorial V. Vai colocar só os vetores. Então, menos 1, 6 e 0. Tá? Depois, menos 4, 3 e 1. Aí, ó, você vai chegar aqui ó, e proceder da mesma forma. Repete as duas primeiras colunas. Menos 1, menos 4, 6 e 3. Aí você vai chegar agora aqui, ó, e vai começar, a partir da segunda coluna, resolver determinantes de ordem 2. Tá? Então, você vai pegar esse primeiro aqui, ó. Vai resolver, ó, 6 vezes 1, menos 0 vezes 3. 6 vezes 1, 6, menos 0 vezes 3, 0. Essa continha aqui, então, deu 6. Tá? Esse 6 aqui que você está vendo, ó, é o 6 que aparece aqui, ó. Ele está na direção I. Agora, ó, você vai achar o J, tá? Você vai achar o J. Você vai pegar agora aqui, ó, esse outro determinante para resolver. Então, aqui vai ficar, ó, 0 vezes menos 4, menos 1 vezes 1. 0 vezes 4, 0. Menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. 0 com 1, 1. Esse 1 que você está vendo aqui é o 1 que está na direção J. Que é esse 1 aqui que você está vendo. E aí, para finalizar, você vai pegar agora aqui esse outro determinante aqui, ó. E aí você vai resolver a continha, ó. Menos 1 vezes 3, menos 6 vezes menos 4. Então, aqui vai ficar menos 3, menos com menos, mais 6 vezes 4, 24. 24 menos 3, 21. Que é o que está na direção K, que é esse 21 aqui, ó. Tá? Estou te apresentando agora aqui um macetinho de você calcular aí o produto vetorial, tá? Como é que você vai resolver? Da forma que você se sentir mais à vontade, tá? Bom, perceba que eu voltei agora aqui na figura inicial, tá? Então, só bater um papo agora aqui do que está acontecendo aqui, tá? Eu tinha os pontos aqui, ó, A, B, C. Com esses 3 pontos, eu peguei o ponto A para ser origem, achei o vetor AC e achei o vetor AB, que é os vetores que eu chamei aqui de U e V. Tá? Achados os vetores U e V, usando o determinante com os vetores U e V, eu encontrei o produto vetorial, tá? E como resposta eu obtive o vetor 6, 1 e 21. Então, esse vetor aqui que você está vendo, ele tem 3 características. Qual que é a primeira? Ele te dá a área de um paralelogramo, ou seja, a norma desse vetor aqui, ó. Calcula a norma desse vetor aqui, ó. Ela vai te dar como resposta raiz de 478. Isso aqui te dá a área do paralelogramo. Se quiser a área do triângulo, você vai dividir essa resposta aqui por 2. Tá? Primeira propriedade. Segunda propriedade. Ele forma ângulo de 90 graus com os vetores U e V. Tá? Então, perceba aqui ó, que esse vetor aqui de preto, ele é perpendicular ao vetor de vermelho, que é o vetor U, e ao vetor de azul, que é o vetor V. Tá? E ele obedece à regra da mão direita. Tá? Se você abrir a sua mão direita aqui em cima do vetor U, se você fechar a mão, esse vetor U seu vai de encontro ao vetor V. E o seu polegar vai estar apontado para cima. Tá? Então, perceba que esse vetor aqui, U vezes V, ele tem aqui essas 3 características. Tá?
Bom, esse foi o assunto aqui da nossa aula de hoje. Espero aí que você tenha acompanhado a aula, o exercício, tá? Falamos aqui de muita coisa importante que vai te ajudar na hora de resolver os exercícios. Mais uma vez aqui, eu apresento a você a referência bibliográfica da nossa aula, tá? 2 bons, ótimos livros aí para você estar aí estudando o assunto de vetores, tá? Espero ter contribuído com vocês. Desejo aí a vocês bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.